Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Mateus 24, verso 36. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Grande Senhor, mais uma vez, o Senhor nos dá o privilégio de estar na sua presença. Não apenas na sua casa, porque muitos irmãos e irmãs não estão numa igreja, mas fazem de sua casa, nesse instante, uma igreja, uma congregação, com uma família ou mais. Por isso estamos agradecidos ao Senhor por esta oportunidade de poder contar com a sua presença. E a sua presença não é algo misterioso. A sua presença é a palavra do dia, é o versículo do dia, o capítulo do dia que está cumprindo no tempo em que vivemos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, conceda-nos graça para dar crédito a esta presença. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Na expectativa de sua vinda. O irmão Brana, na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, 29, ele diz: imagine a Deus dizendo a João o revelador: daqui a minha vinda passaram 2000 anos. Então vamos imaginar se Deus dissesse para João, lá na ilha de Patmos, claro para ele: olha, eu vou voltar daqui a 2000 anos. João houvesse dito à igreja, mais ou menos assim: bom, comamos e bebamos, regozijamos, porque ele não virá até os próximos 2000 anos. Por isso ele deixou uma expectativa. A expectativa é uma esperança fundada em promessa. Então eles estavam com uma esperança que algo ia acontecer. Mas Deus não diz quando. Se ele diz quando, então aquele povo da era primitiva não daria suas vidas, porque eles estavam dando a vida por Cristo, como se ele estivesse já retornando, e ele tinha saído da terra naquele tempo, e eles estavam esperando ele retornar, já naqueles dias. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: e nós os que ficarmos vivos. Paulo se colocou no meio: e nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Então Paulo também estava crendo na vinda naquele dia, e aquilo era uma expectativa. Esperança fundada em promessa. Quando você tem uma esperança, mas que você não tem promessa, que expectativa você fica? De engano. Mas se há uma expectativa, quer dizer, há uma esperança, aí você pode aguardar, porque tem uma promessa naquela esperança, naquela expectativa que você está vivendo. Como hoje,
Você está na expectativa do quê? Do complemento da vinda do Senhor. Porque ele já começou a vir, onde nós lemos aqui, aquele dia e hora, ninguém sabe. Mateus 24, 36. Agora, note bem, Jesus deixou uma expectativa. Ele falou que ia voltar, mas não disse quando. Então fica apenas uma esperança para quem ouve aquela palavra, uma esperança fundada em uma promessa: vou voltar, mas eu não sei o dia, não sei a hora. Quer dizer, fica uma expectativa para as pessoas: ele vai voltar, mas quando é que ele vai voltar? Que jeito que ele vai voltar? Ele tem deixado muitos sinais de sua vinda. Como nós lemos aqui, aquele dia e hora ninguém sabe. Era o dia da vinda do Filho do Homem, que estaria cumprindo segundo os dias de Noé e os dias de Ló. Então isso nós já sabemos. Mas ainda fica uma expectativa. Tinha uma expectativa que vivíamos de que Cristo vai voltar. Mas vai voltar, mas não sabíamos quando isto ia acontecer. Ele deixou aquilo em segredo para todo mundo. Ele não disse quando. Então isso leva as pessoas a estar preparando. Como não sabe quando, você tem que ter uma esperança: ele vai voltar, então eu vou me preparar. E você começa a preparar para este tempo. Mas ele não diz quando. Se ele tivesse dito na igreja primitiva: eu vou voltar daqui 2000 anos. Se ele tivesse dito na era das trevas: eu vou voltar daqui a 500 anos. Olha, para aquele povo dar a vida por Cristo naquele dia, era difícil. Mas eles estavam esperando que Cristo viesse a qualquer momento. Ele diz que vai vir. Quem sabe ele vem e nos livra deste problema que nós estamos enfrentando. Ele nos livra das mãos destes homens maus que estão preparados para nos matar, para fazer de nós um sacrifício. Então eles entregavam suas vidas na esperança de uma promessa, na expectativa, esperança de uma promessa que tinha sido fundada. Ele disse que ia voltar. Hoje então você vive na esperança do retorno de Cristo para o rapto. Mas como toda a igreja não ficou sabendo, e nenhum crente ficou sabendo, durante todas as eras não tivemos um profeta, só tivemos Paulo e Brana. Paulo iniciando as eras e Brana finalizando as eras. E a coisa era para acontecer, mas não foi dito quando. Então, se não aconteceu no tempo de Paulo, alguém ficava esperando que acontecesse mais para frente um pouquinho, e nada. Isso passou 2 milênios, até que chegou a vinda do 7º anjo. Eu estava pensando, quem de nós sabíamos de que a vinda do 7º anjo, Apocalipse 10:7, era a vinda do Senhor? Ninguém de nós sabia. Irmão Brana pregou. O anjo disse para ele: tua mensagem precursará minha segunda vinda. O anjo não disse: tua mensagem precursará o rapto. O anjo falou certo. É nós muitas vezes que entendemos errado. Preste atenção. O anjo disse ao irmão Brana: tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então, se a segunda vinda fosse apenas no rapto, como que o irmão Brana podia falar tão claramente, a brecha 41, e que Cristo estava na terra naquele tempo, quanto o 7º anjo também estava na terra? Ele diz claro
que assim como João Batista esteve anunciando, sendo precursor, logo apareceu Jesus. Mas era uma pessoa que estava falando que outra pessoa ia chegar em cena. É o precursor falando, vai vir outro. E aí quando ele veio, João Batista apontou o dedo e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso era a primeira vinda. E na primeira vinda ele vem como Cordeiro para tirar o pecado. Mas na segunda vinda, Apocalipse 10, ele brada como leão. Apocalipse 10, 3. Então ele não vem como Cordeiro mais. Apocalipse 10, 3 é exatamente no tempo da mensagem do sétimo anjo. É a vinda, mas é a vinda do Filho do Homem, não é o rapto. Por isso, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Irmão Branham estava na terra no tempo que Jesus veio no Monte Pôr do Sol. Irmão Branham nas mensagens mostra tão claro e diz, você vira a foto para a direita e você verá que é ele, é Cristo que está ali. Porque ele veio de uma forma misteriosa. É uma expectativa. A foto foi tirada assim, mas ele não veio assim, ele veio assim. Então você lê a mensagem para você ver. Irmão Branham diz, você vira a foto para a direita, e então você verá. Ali você vai ver Cristo. Perfeitamente. Você vê Cristo, ele diz. Você vê Cristo. Jesus Cristo. Era sua vinda. Em expectativa por 2 milênios. Na esperança dos cristãos, fundadas em promessa do próprio Jesus, do próprio Paulo, do próprio Pedro, do próprio João, escrevendo o Apocalipse, dizendo que isto ia acontecer. Agora, quando isto aconteceu, não veio uma pessoa precursando outra pessoa. Guarde bem isso. No tempo de Jesus, veio uma pessoa precursando outra pessoa. João Batista precursando a Jesus Cristo. No tempo de sua segunda vinda, vem uma pessoa precursando aquela vinda na nuvem. Então não é uma pessoa precursando aqui na terra. Irmão Branham diz, o sétimo anjo está. Nós tínhamos a tradução há muitos anos, quando a mensagem veio para o Brasil, e essa tradução diria, o sétimo anjo estará na terra. Aí formou a doutrina da ressurreição isolada. O sétimo anjo estará. Mas quando a mensagem veio traduzida do inglês direto para o português, então foi visto que o irmão Branham não disse estará. O irmão Branham diz, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. A brecha 41. Então, se isto é a verdade, o sétimo anjo estava na terra. Hoje eu posso falar, o sétimo anjo estava na terra no tempo da sua vinda. Que vinda? Aquela vinda que era uma expectativa de 2 milênios. Agora nós estamos esperando a conclusão da vinda, porque ninguém pode ir no rapto sem que tivesse uma mensagem que preparasse para a vinda. Aí a mensagem do profeta que ele pregou, preparou o povo do seu dia para a vinda de Cristo no Monte Pôr do Sol. Mas quando isso aconteceu, os americanos não perceberam. Os americanos não viram. Quando Jesus apareceu, ele era o cumprimento desde Gênesis 3,15, da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Mas quando isso aconteceu, que Jesus estava na terra, eles não perceberam que era a vinda, por isso eles mataram ele. Agora a promessa, outra vez, a promessa da sua vinda.
Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem os anjos, unicamente o Pai. Quer dizer, é um segredo de expectativa. Ele está falando de uma promessa da vinda, mas ele não diz quando isso vai acontecer, então é uma expectativa. Isto é, uma promessa fundada. Foi fundada, aquela promessa, aquela esperança fundada em uma promessa. Tinha um fundamento. Quando ele veio no Monte Pôr do Sol, eles nem perceberam, porque não era uma pessoa precursando a outra pessoa. Volto a esclarecer. No tempo de Jesus era João precursando Jesus, era um homem que você via precursando outro homem. Mas a segunda vinda, como ele diz que nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, mas unicamente o Pai, não era um homem precursando outro homem. Era o homem, que era o sétimo anjo, que foi como João Batista, que foi precursor da primeira. Agora o William Branham, precursor da segunda vinda. Só que a segunda vinda, ele veio de uma forma misteriosa. Se você notar, a foto, ela foi tirada assim, daqueles 7 anjos. A vinda de Cristo sobre o Monte Pôr do Sol, ela foi tirada assim, aqui embaixo da terra. É clarinho, mas quando o irmão Branham foi mostrar para nós, ele diz, vira ela para a direita. Virando para a direita, aí que você vê o rosto dele. Porque enquanto está assim, você não vê o rosto dele. Ele está vindo, voando com 7 anjos da eternidade. E ele está no meio dos 7 anjos. Aí ninguém percebia. Quando o irmão Branham virou aquela foto para a direita, ele diz, isto é ele. Por isso, irmão Branham mostra, Apocalipse 10 era sua vinda. Apocalipse 10 era o 7º selo. Festa das Trompetas 229. Apocalipse 10 era o 7º selo. Então você tem, vigie bem o 7. É o tempo de sua vinda. Aí você vai encontrar em várias mensagens, irmão Branham, falando sobre isso. Almas encarceradas, você vê, vigie bem o 7º. Não é o 6º, mas o 7º. O 7º era Branham. Vigia bem o 7º. É o mistério da sua vinda. Então, era um homem precursando uma vinda no ar, uma vinda que Cristo vinha para poder encarnar no seu profeta, conforme você vê Apocalipse 10, 1, é Cristo. 10, 3, ele já vem bradando como leão. 10, 6, ele diz o tempo acabou. 10, 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, o 7º anjo já veio, o 7º anjo já foi. Se cumprirá o mistério. Qual mistério? O que era uma expectativa. O que era uma esperança da igreja. Era a esperança da igreja fundada em promessas. Que nós vemos promessas desde o Velho Testamento ao Novo Testamento e até a mensagem do profeta, tudo que ele pregou. Mas você tem que entender que William Branham não podia dizer, ele está vindo em mim. Ele não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Por isso que você não encontra nem William Branham dizendo, eu sou Elias, eu sou o 7º anjo. Você não encontra porque ele não podia falar. E uma coisa que é dele. Se tem algo que acontece comigo, eu não posso dizer, sou eu. Quem tem que dizer é quem ouve, é quem vê, é quem participa daquela promessa naquele dia. Amém? Acho que isso aqui já dá para esclarecer a expectativa de sua vinda. A vinda, filho do homem, Mateus 24, 36 em diante, é filho do homem. E
você vai ver a vinda rápido que Paulo falou sobre ela. Aí a coisa muda, é rápido. Você quer ver? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. O irmão Branham diz que esta palavra preceder é não estorvar. Não estorvaremos aqueles que dormem, não estorvaremos aqueles irmãos que partiram. Nós, os vivos, não seremos um estorvo para eles. Nós, os vivos, não vamos atrapalhá-los, porque eles venceram o tempo deles nas suas eras. E o que falta agora é nós crermos na promessa, que era uma expectativa durante 2 milênios, mas não é uma expectativa hoje. Qual a promessa? Do Filho do Homem. Qual é a promessa que é uma expectativa para mim e para você hoje? O rapto. Agora você procura na mensagem de irmão Branham e vê se encontra um parágrafo que o anjo errou. Que o anjo disse: tua mensagem precursará o rapto. Não tem. Você deve olhar na mensagem. Vocês que me ouvem através da internet, eu sei que eu tenho quem crê e quem critica, mas eu quero te dar oportunidade para isso. Examine a mensagem do profeta, você que crê. Onde é que o anjo disse: tua mensagem precursará o rapto? Não existe um parágrafo. Existe qual? Tua mensagem precursará minha segunda vinda. O que era vinda? Era vinda no Monte Pôr do Sol. O que era vinda? Era Mateus 24, 36. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas assim como foi nos dias de Noé. Aí começa a falar da promessa dos dias que estariam acontecendo. E esses dias, o irmão Branham diz, dias de Noé, eram os dias que ele estava pregando nos Estados Unidos. E ali eram os dias do cumprimento desta expectativa de 2000 anos. Quero que você guarde bem para não confundir, que a pessoa confunde vinda com o rapto. Não pode confundir vinda com o rapto. A vinda é ele vindo num profeta. O rapto é ele tirando o povo da terra. E todos nós sabemos, se você estuda a Bíblia um pouquinho, você sabe. O que você precisava conhecer, e eu preciso conhecer, não é a promessa daquilo que aconteceu no passado, daquilo que o povo recebeu das promessas já cumpridas no passado. Mas o que nós precisamos agora ter luz é de promessas que estão cumpridas no nosso dia e que irão cumprir aqui na nossa frente. Quais promessas que cumpriram no tempo do irmão Branham? Da vinda de Cristo como Filho do Homem. Filho do Homem que é Deus numa carne. Quem era? Deus num profeta. Isso é Filho do Homem. Deus em William Branham. William Branham não é o Filho do Homem, mas o Filho do Homem estava em William Branham. Quando o Filho do Homem estava em William Branham, você pode discutir o quanto você quiser. Ali estava o Filho do Homem. Branham, a carne não era, mas aquele ministério que ele realizava era o Filho do Homem. Assim que as pessoas tropeçam em Jesus. Jesus não era Deus, mas Jesus era Deus. O irmão Branham prega assim, como que ele não era Deus? Porque ele era um homem, só homem. Mas por que ele era Deus? Porque Deus se fez homem. Entendeu? E Deus se fez homem. Então Jesus é Deus. Por isso que você vai ver na mensagem, o irmão Branham terminando, dando término na mensagem, dizendo Jesus Cristo é Deus. Então Branham não é o Filho do Homem, Branham é o homem, mas o ministério que estava dentro de Branham, pregando a mensagem, revelando os selos, os trovões, o novo nome. Deus estava nele revelando o novo nome. Deus estava em Jesus revelando o nome do Pai.
Você já viu o que o irmão Brana diz? O irmão Brana diz assim: o nome do Pai é Jesus. É isso que as pessoas precisavam entender. O nome do Pai é Jesus. Não, mas Jesus é o nome do Filho. Mas por que o nome do Pai é Jesus? Porque o Pai está no Filho. O nome que o Pai tem é aquele do Filho. Por que o novo nome é Brana? Porque Deus estava no Filho. Brana, a mensagem do Filho do homem. Deus estava no homem Jesus. Aí ele recebeu esse nome, e foi o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora Deus vem num outro homem, cumprindo esta expectativa de 2 milênios. Eu não espero Jesus vir mais como Filho do homem, porque já veio em Brana. Era Cristo em Brana. A gente tem que ficar repetindo, porque as pessoas dizem: ele não era filho do homem. Por certo, eu sei que ele não é filho do homem, eu estudo a mensagem, eu sei que Brana, o homem, não era filho do homem, assim como Jesus, o homem, não era Deus. Mas porque o Pai estava nele, ele era Deus. Porque o Filho do homem estava em William Brana, ali estava o Filho do homem. Porque o nome de Deus estava no Filho, o Filho foi que revelou o nome do Pai. Ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. 17, 26 de São João. Ele manifestou o nome do Pai, por isso o irmão Brana mostrou isso. Agora, quando vem um novo nome, era a segunda vinda. A primeira vinda ele vem um nome. Vou repetir isso porque isso faz bem para cada um. A Escritura tem que fazer bem. Isaías 52, 6. O meu povo saberá o meu nome. Eu te pergunto, quem foi que soube o nome? O meu povo. Quando Isaías está dizendo o meu povo, quem era esse povo? Era judeu. O meu povo saberá o meu nome. Isaías 52, 6. Isso quer dizer, o meu povo não sabe o meu nome no Velho Testamento. Está claro isso daqui é a Escritura? O meu povo saberá. Isso é futuro. O povo não sabia o nome de Deus no Velho Testamento. Mas quando veio Jesus, aí o anjo disse: e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. O seu nome, aquele povo saberá o seu nome. E agora vem o anjo, em Mateus 1, 21, e diz: o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo, que era o povo judeu. Veio para o que era seus. Todo mundo sabe isso de cor. São João capítulo 1, verso 1 até o verso 12, 14 de São João. Ele sabe. Ele era o verbo. Veio para que era seus. Quem eram os seus? Judeus. Os seus não o receberam. Então vocês têm que saber que os próprios judeus, nos dias de Jesus, não criam que o nome de Deus era Jesus. Isso para me falar claro para você que Jesus é o nome português. Era Yeshua, o nome hebraico. Então, eles não sabiam. Mas era o nome? Era. O povo agora, da segunda vinda, não sabe o que o novo nome é Brana. Não sabe, pois os judeus não sabiam. Ele veio para o que era seus, e os seus não ficaram sabendo. Está na Bíblia, gente. Agora, outra vez, Deus vem para os seus gentios. Ele veio para os seus atrás, eram judeus. Mas quando ele faz promessas de Apocalipse 10, de 1 a 7, irmão Brana, com a mensagem que ele pregou para 7 eras da igreja, é uma mensagem para eras gentias. As 7 eras da igreja, elas não estão, nenhuma delas, lá na Judéia. As 7 eras da igreja está aqui entre os gentios. Se pudesse perceber isto, porque Deus parou de tratar com os judeus quando os judeus rejeitaram e o crucificou.
Ele parou de tratar com os judeus lá na cruz. Até a cruz, ele estava dizendo, vocês vão e preguem, só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vão à casa dos gentios. Essa era a mensagem de Jesus. Vocês não vão pregar para gentio, porque esse período que eu estou na terra é para ser pregado aos judeus. Os judeus ouviram a mensagem. Ele chamou 12 apóstolos, eram judeus. Depois, quando eles rejeitaram e o mataram, que ele ressuscitou, aí em São Mateus 28, você vai encontrar ele dizendo, ide por todas as nações. Aí é diferente, aí são gentios. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Mas nos dias dele era só para os judeus. Mas agora a oportunidade foi dada, porque os judeus rejeitaram, a oportunidade passou para nós, os gentios, passou para os samaritanos, para todos aqueles que não eram judeus. Mas os judeus perderam o seu privilégio no Calvário. Assim os gentios estão perdendo o seu privilégio aqui nos dias da voz do sétimo anjo. Não pense que vai ter tempo mais para os gentios. Irmão Branco diz que nenhum gentio será salvo na grande tribulação. Você pensa que alguns desses da mensagem em geral, será salvo na grande tribulação? Não. Você é salvo hoje. Você, escuta bem, deixa eu colocar eu no meio para não ofender o povo. A gente vai entrar na tribulação salvo. Se foi salvo aqui, mesmo que não foi da noiva que foi raptada, que a noiva será raptada. Mas aqueles que ficarem para a tribulação, também é a igreja que vai ficar para a tribulação. A noiva é raptada, a igreja fica. E esta igreja fica para a tribulação, ela vai morrer na tribulação. Ela vai ressuscitar depois do milênio, na segunda ressurreição. Bem-aventurado aqueles que tomam parte na primeira ressurreição, que é agora, para o arrebatamento. Tomar parte na primeira ressurreição é ver a segunda vinda, já sentir que aquela expectativa foi cumprida. Ó, você está na expectativa, sua mulher está gestante. Aí você está na expectativa de ser pai, você está na expectativa de uma criança. Agora, quando a criança nasce, você não fica mais na expectativa. Cumpriu a promessa, cumpriu a expectativa. É isso que vocês têm que ver. Quando a vinda foi cumprida, de Mateus 24, 36, aquele dia e hora, ninguém sabe, foi a vinda de Cristo, no Monte Pôr do Sol, era como o nascimento de um filho. Terminou a expectativa, porque aquela esperança que estava fundada numa promessa, foi cumprida. Aquela esperança que a mãe e o pai tinham, vai vir um bebê, vai vir um bebê, isso é expectativa. Isso é esperança, vai vir um bebê, mas a hora que o bebê chora, o bebê nasceu, a expectativa foi cumprida, a promessa foi cumprida. Então dali para frente o que você vai fazer? Vai ser agradecido pelo filho que Deus te deu. O que é que temos que fazer agora? Ser agradecido pela mensagem que Deus nos deu através de William Branham. Ser agradecido por esta mensagem, por essa vinda, que não é mais uma expectativa. Eu estou agora numa expectativa. Eu espero que você esteja também. Eu estou numa expectativa, isto é, eu estou numa esperança fundada numa promessa de arrebatamento. A esperança fundada numa promessa da vinda, William Branham precursou e cumpriu no seu dia.
Agora a esperança fundada na promessa do arrebatamento, nós estamos vivendo nesse dia. E ser agradecido a Deus. Se nós do Brasil, da África, Portugal, outros países que falam português, é o nosso dia. Como que o povo não percebe? É o nosso dia. Nós nem sabíamos que existia 7 países que falavam a língua portuguesa, e o Brasil 8. Agora já tem 9, já aumentou. Mas quando a palavra, a promessa, começou a ser cumprida no Brasil, que o Brasil seria evangelizado, o Brasil e 7 nações, nós nunca fomos ensinados. A gente pensava que era Argentina, aqui por perto, Uruguai, Paraguai. Quando isso chega a ser revelado a nós, a mensagem vem para aquele dia, para a língua portuguesa. A língua portuguesa, então, tomou o Brasil e mais 7 nações, que são Portugal e 6 da África, que fala a língua portuguesa. São essas nações que deveriam ser evangelizadas pela mensagem do irmão Brana, conforme diz a profecia, que foi dada em 1961, pela irmã Schrader. Isso é real, você sabe que tem isso daí na mensagem do profeta. Mas era o Brasil mais 7 nações. E a gente pensava que era nações que falam castelhano. Não, é que fala português. É tão claro isso. Depois que veio a terceira puxada, desde o ano 2000, nós temos aprendido isso, que tinha naquele tempo exatamente 7 países fora do Brasil. Era o Brasil e mais 7 países que falavam a língua portuguesa. Agora aumentou mais um. Qualquer dia eu vou falar o nome deles. Mas já foi dito em outras mensagens, há muitos anos atrás. Mas você vê que é uma realidade. A mensagem para o dia do irmão Brana era para alcançar o povo da língua inglesa, ainda que essa mensagem é para todo mundo, porque naquele dia que Deus manda um profeta, uma mensagem, ela serve para aquele país que aquele homem mora e serve para o mundo inteiro, porque Deus não tem outro homem na terra senão aquele. Deus não tinha outro homem nos Estados Unidos senão o William Marion Branham. Era um homem, uma mensagem. Não importa quantos homens existissem, quantos pregadores, Deus tinha um homem, porque Deus é um e Deus trabalha com um homem. Irmão Brana pregou assim: eles não creem na mensagem de uma só pessoa. O diabo tem raiva da mensagem de uma só pessoa. O diabo não gosta da mensagem de uma só pessoa. Irmão Brana pregou isso. Por que nós agora não podemos admitir que temos uma mensagem no Brasil, que Deus diz para irmão Brana: não diga a ninguém, porque irmão Brana não podia falar uma mensagem que era de outra geração. Por isso irmão Brana diz: eu não estarei julgando ninguém além da minha geração. Eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Qual a próxima geração? 40 anos depois que ele morreu, ele disse que ele não estaria, ele falou que não estaria. A geração 40 anos depois de Brana é uma geração de 2000 para cá. Depois que ele partiu, 40 anos. Ele diz: 40 anos é uma geração. E ele diz: eu não estarei julgando a próxima geração. Porque teria uma outra mensagem, que era a sequência da mensagem dele. Irmãos, para me encerrar, o que é o rapto? A sequência da vinda no Monte Pôr do Sol do Filho do Homem. É a sequência. O que é a mensagem de João na Bíblia? É a sequência da mensagem de William Branham. William Branham, Apocalipse 10, de 1 a 7, revelou todo o mistério. Ninguém mais revela mistério. Ninguém vai revelar mistério.
Mas e quando aparecer João, o que ele vai fazer? O que a Bíblia diz que ele vai fazer? A Bíblia diz que quando João aparecer e ele comer o livrinho, ele vai comer esse livrinho que foi revelado por William Branham e vai mostrar então os mistérios que o povo não sabia até aquele dia. 7º selo, 7 trovões, novo nome, visão da tenda e outras. Quando João vier, ele vai fazer exatamente isto. Porque é a mensagem outra vez de uma só pessoa. Quando isso acontecer, ele está obrigado a cumprir o que a Bíblia diz. João, vai ao anjo, toma dele o livro. Parece um absurdo, mas Apocalipse 10:8 está mandando tomar o livro de Apocalipse 10:7. Está na Bíblia, mas o povo nunca entendeu, porque não era tempo dessa mensagem. Mas agora, já faz 20 anos que essa mensagem está sendo pregada. É tempo desta mensagem. Então, quando João estiver pregando esta mensagem, dando o esclarecimento que nós precisamos, ele não tem uma mensagem própria. Irmão Branham diz assim, o 7º anjo, que não tinha uma mensagem própria, mas revelava o mistério das 7 eras da igreja. Ele revelou tudo que não ficamos sabendo durante 2 milênios. E o que João tem? Ele não tem nenhum mistério em si próprio. Quando João aparecer, ele vai mostrar para nós que ele vai comer o livrinho. Só quem come sabe o sabor. Só quem come sabe o que aquilo é. E pela Bíblia, Apocalipse 10:8, vai ao anjo, toma dele o livrinho, toma do 7º anjo. O anjo forte estava no 7º anjo. Mas quando João tomou o livrinho, aquele 7º anjo passa para João, o 7º anjo, com o livrinho, aquela mensagem, passa para João, porque ele vai comer a mensagem que já foi revelada, que ninguém comeu. Nós pregamos batismo em nome de Jesus Cristo, mas batismo em nome de Jesus Cristo, quem pregou foi Pedro. Nós pregamos sobre profetas. Qualquer um prega hoje sobre profeta. Mas falar claramente quem foi o William Branham, essa é a mensagem que está dentro do livrinho. Que João tem que comer. E quando ele comer, ele vai ter que pregar para nós, dar exatamente para nós aquilo que é o sabor que ninguém nunca soube durante todo esse espaço de tempo. As pessoas não descobriram, mas João sabe o sabor. Aí ele vai falar para nós. Quando o Cordeiro saiu do trono. Quando o dia da graça terminou. No tempo do irmão Branham ele nem podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém. As pessoas fizeram pergunta? Fizeram. Mas ele disse, não. Ele disse, você deve ter tirado isso lá dos selos. Ele não podia falar. Porque se ele dissesse a misericórdia terminou, no dia dele ainda faltava nós. Nós é que agora estamos no último dia, que podemos dizer a misericórdia terminou. Sempre a mensagem que vem no fim fala da mensagem anterior. A mensagem de irmão Branham foi que clareou para nós a mensagem de Pedro, de Paulo, de João. Dos 7 mensageiros, foi a mensagem de irmão Branham que clareou para nós. Não tem ninguém mais que pode clarear para nós. Quem clareará a mensagem do irmão Branham para nós? Vai clarear. Isso é quando João manifestar com esta revelação da própria palavra. Aí você vai saber. Agora eu estou na expectativa do rápido, que é o cumprimento da sua vinda. Amém? Pai, ainda que nem todos conseguem ver, que o seu profeta diz, uns veem, outros não. Os mesmos olhos, aquele faraó que olhava pela janela para um povo amassador de barro e dizia, meus escravos. Agora os olhos de Moisés olhavam pela mesma janela e dizia, estes são os eleitos de Deus. Senhor, tem olhos olhando para nós. Eu creio que nesta hora, por todo o Brasil, fora do Brasil, estão nos ouvindo e olhando para nós,
e dizendo, povo louco, doido, fanático, sem luz, sem revelação. Mas tem os olhos, Pai, tem outros olhos. Tem os olhos de João, que olha e diz, povo eleito, povo santo, povo escolhido de Deus, nação escolhida de Deus, nesse dia final. Então não damos ouvido ao que o mundo pensa de nós, mas sim o que a revelação fala a nosso respeito. Limpa a nossa vida, Pai, perdoe nossas faltas. Cada um de nós, como seres humanos, nós falhamos desde a hora que acordamos até na hora de dormir. Pedimos ao Senhor, limpa nosso coração, nossa mente, dá-nos entendimento da mensagem do dia, faça-nos reconhecer a mensagem da hora, faça-nos voltar atrás, pedir perdão, consertar nossas vidas e te servir com prazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda esse povo, por onde está um eleito, Senhor, que eles tenham a revelação, que eles venham comunicar, que eles venham dizer, agora eu tenho visto esta verdade, eu enxerguei a luz de Deus para esse dia final. Faça esta obra, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nesta canção eu quero dizer acerca de Três Montes. Estes lugares foram escolhidos pelo nosso Deus para trazer uma mensagem de salvação, também de revelação. Só o eleito é que vai entender. O primeiro monte é o Monte Calvário. Ali o meu Jesus em uma cruz por me morrer e perdoou todos os meus pecados. Pelo sangue eu fui comprado no sacrifício do Filho de Deus. O Monte Calvário trouxe a salvação, a libertação e a cura Deus me deu. Aquele cenário de grande aflição, Jesus venceu a própria morte e a vida eterna me concedeu. O segundo monte é o Monte Pôr do Sol, onde em uma nuvem misteriosa Cristo desceu. Todos os mistérios que estavam guardados na mente de Deus foram expressados quando apareceu. O livro aberto Brana recebeu. O Monte Pôr do Sol trouxe revelação, a encarnação do Filho do Homem no entardecer. Foi como um farol na escuridão, os selos e os trovões, o William Brana nos acendeu. O terceiro monte é o Monte Redentor. Se você não sabe, é onde hoje Cristo desceu para profetizar mais uma vez às nações, os 7 selos e os trovões, também a línguas, povos e reis. O Monte Redentor trouxe para nós João com a
revelação do novo nome de Jesus. Ele profetizou, livrando é perfeição, é a revelação que ao céu hoje nos conduz.